No vídeo de hoje nós iremos falar sobre 9 fatos que você precisa saber a respeito de valuation. O que é valuation, antes de tudo? Valuation é precificação de ativos. Quanto que deveria valer um determinado ativo? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, já te convido para dar aquele joinha, já se inscrever no canal, ativar as notificações. Antes de começar a falar sobre os 9 fatos, aqueles que querem se aprofundar a respeito de valuation, tem aqui um e-book que eu preparei, muito completo. É gratuito, demora menos de 30 segundos, clica aqui na descrição e baixa esse e-book a respeito de valuation. O primeiro fato que você precisa saber a respeito de valuation é que isso envolve premissas. Premissas de crescimento que você tem que ter para aquela empresa, premissas de margem, premissas de taxa de desconto, premissas de quanto a empresa vai investir, de qual vai ser o capital de giro da empresa. Enfim, envolvem premissas e mais premissas. E por conta disso, por mais que tenhamos dois grandes investidores, as premissas de ambos não vão ser as mesmas e, como consequência, o valuation deles não vai ser o mesmo. Eu sempre dou o exemplo da Apple. Em 2016, tanto o Warren Buffett como o Carl Icahn, dois dos maiores investidores do mundo, estavam usando premissas diferentes para avaliar aquela empresa. O Warren Buffett estava comprando ações e o Carl Icahn, que era um acionista de longa data da Apple, estava vendendo as suas ações. Provavelmente um comprou do outro. Por quê? Porque eles tinham premissas diferentes em suas análises. Então, ainda que a análise por valuation envolva números, esses números são oriundos de premissas e investidores diferentes vão ter premissas diferentes. O segundo fato que você tem que saber a respeito de valuation é que as empresas são dinâmicas. Então, uma empresa que hoje é ruim pode ser boa e uma empresa que é boa pode ser ruim. Isso depende muito da conjuntura, da dinâmica de concorrência daquele setor e às vezes até da economia daquele país. Então, os ativos são dinâmicos e como as empresas são dinâmicas, mudam na administração, mudam o ambiente competitivo, muda o país, obviamente que vai mudar também o valuation daquela empresa ao longo do tempo. O terceiro fato que você tem que saber sobre valuation é que não adianta estudar valuation sem saber contabilidade, tá, pessoal? Eu entendo que tem muita gente que quer ir com sede ao bote e aprender de valuation, mas fica difícil você fazer qualquer tipo de valuation se você não sabe contabilidade, se você não sabe ler um demonstrativo de resultado, se você não sabe a diferença entre lucro bruto e lucro líquido, aí fica complicado. É muito importante que antes de estudar valuation, você estude contabilidade. Eu sei que contabilidade pode ser, vamos dizer assim, menos atrativo do que fazer precificação, mas não adianta dar um passo maior que a perna. Você tem que entender de contabilidade antes de fazer o seu valuation. E pensando nisso, nós também criamos aqui um e-book de contabilidade, aqui na descrição, baixe. Não dá para fazer valuation sem saber contabilidade. O quarto ponto que você tem que saber a respeito de valuation é que isso envolve muito bom senso. Não adianta você ter a melhor planilha do mundo e usar premissas que não são realistas. Eu já vi muita gente usar premissas extremamente otimistas em seu valuation, tanto na taxa de crescimento, na margem daquele negócio. Você tem que saber que na hora que você faz valuation, o mundo tem concorrência. Então não adianta você botar uma margem que é muito acima da média do setor. Tem que ser condizente com a realidade daquele setor. Então, talvez essa seja a dica mais importante. Use o bom senso na hora de fazer o seu valuation. O quinto ponto é que valuation é uma mistura de arte e ciência. O que eu quero dizer com isso? Por mais que as fórmulas sejam matemáticas e rigorosas, os inputs, o que você bota nessa fórmula, tem um pouco de arte. Vou dar um exemplo. Qual vai ser a margem líquida da Amazon na perpetuidade? Eu acho que se você pegar vários analistas, eles não vão chegar num consenso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe como é o dia de amanhã e no caso dessa premissa fica ainda mais difícil uma vez que a gente não tem evidências hoje de como vai ser a margem no futuro. Portanto, valuation é uma mistura de arte, que é você chegar nas premissas certas, com ciência, que é o modelo de valuation que você vai usar, que geralmente já é algo bastante testado e que existe um consenso. O sexto fato que você tem que saber é que divergências vão sempre existir. Eu já falei anteriormente, usei o exemplo do Warren Buffett, mas eu acho que quase todo ativo vai ter divergências. Magazine Luiza é bolha ou não é? Depende. Se você acredita que
ela vai continuar ganhando market share e vai ter margens crescentes, talvez ela valha até mais no futuro. Agora, se você acredita que a Amazon vai ganhar mercado e vai acabar com as margens no e-commerce no Brasil, opa, temos aqui uma divergência de opinião e às vezes bons analistas não chegam no mesmo consenso. Às vezes eles chegam, às vezes não. E para você chegar na resposta certa, você tem que fazer uma investigação profunda na empresa, profunda naquele segmento e às vezes até na economia. Então, divergências vão ocorrer, às vezes, entre analistas ultra qualificados. O sétimo ponto é que, por mais que existam subjetividades envolvidas no processo de valuation, fazer conta vale a pena, tá? Eu já vi vários investidores que, por não quererem fazer contas, acabam comprando ativos caros, pagando mais do que deveriam. Por mais que exista subjetividade, é bom você fazer um valuation para saber pelo menos o que o mercado está precificando e você comparar com aquilo que você acha que vai ser a realidade no futuro. O oitavo ponto é que fazer valuation é multidisciplinar. Você precisa saber contabilidade, você precisa saber o mínimo de matemática financeira, você tem que saber fazer uma leitura de ambiente competitivo. Para fazer boas contas, você tem que entender se aquela empresa está fazendo gestão bem de pessoas, o marketing da empresa funciona. No final do dia, você vai ter que botar todo esse conhecimento que você adquiriu em números no seu valuation, mas se você tiver uma boa visibilidade do máximo de disciplinas possível, provavelmente você vai fazer um valuation mais assertivo do que quem não tem. O nono fato que você tem que saber sobre valuation é que existem alguns modelos que são mais comuns. Eu acho que tem dois caminhos para você fazer valuation de uma empresa. Um é o valuation comparativo. Por exemplo, você vai comprar um apartamento. Qual que é o preço por metro quadrado daquela região? Você está comparando um ativo, um imóvel, com outros imóveis parecidos. E dá para fazer isso com ação. Quanto que se paga na relação preço-lucro desse banco e quanto que se paga na média do setor? Você está fazendo o valuation chamado comparativo. E existe também o valuation de fluxo futuro trazido a valor presente, né? Então você pega todos os fluxos futuros, seja fluxo de caixa ou fluxo dos dividendos, e traz a valor presente esse fluxo, né? E daí você pode chegar à conclusão se vale a pena ou não comprar. Esses dois são os métodos mais tradicionais e amplamente utilizados para fazer valuation de empresas. E eu vou fazer para você um convite. Você quer que eu faça valuation de empresas? Me fale quais aqui no comentário. Você quer que eu faça valuation de quem? De Vale, de Petrobras, de Itaú, de M. Dias Branco? Deixa aqui nos comentários a empresa que você quer que eu faça valuation. E eu entendo que esse vídeo não é suficiente para você sair daqui entendendo tudo de valuation. Então, pensando nisso, a gente preparou aqui um e-book, tá na descrição, que vai te dar uma base ainda mais forte a respeito de valuation.